Eu gostaria de agradecer o convite em nome da Academia Brasileira de Ciências e da Sociedade Brasileira de Ciências. É um prazer para o progresso da ciência, é um prazer estar aqui com vocês e discutir um pouco de um tema bastante oportuno, emergente e importante para o nosso país. O Código Florestal foi votado ontem no Parlamento, na Câmara, foi para o Senado, então os senhores hão de imaginar que ele já foi votado. Então nós temos que discutir, e o que eu gostaria de colocar alguns pontos para nossa reflexão é o que representa o Código Florestal em termos de estrutura para o nosso país. Muito mais do que nos pontos específicos que foram aprovados ontem no nosso parlamento. Referente a esses pontos, nós produzimos um documento, a Academia de Ciências, juntamente com a SBPC, que evidencia, e esse foi o principal objetivo desse documento, mostrar com evidências que a questão de Código Florestal, do Código Florestal para o Brasil, ele é mais amplo do que nós estamos tratando no momento. E por quê? E é exatamente nessa linha que eu gostaria de apresentar o fundamento e por que nós estamos fazendo um Código Florestal. Porque nós temos um código que foi produzido há algumas décadas atrás, baseado na ciência melhor do momento. A ciência, os senhores bem sabem, não, obrigado, evoluiu muito nos últimos anos e foi proposto um novo código. Isso é meritório, ele foi uma iniciativa muito importante do Parlamento, resolver modernizar e adequar o código existente para um código que vá aos encontros da demanda do desenvolvimento do Brasil. Porém, o que existe hoje, ele falta alguns argumentos, faltam alguns. E o que nós aprovamos também não está completo. E é nesse cenário que eu gostaria de colocar alguns fundamentos do porquê nós acreditamos que ele não esteja completo. Dá dois exemplos, um de biodiversidade e outro na área agrícola, porque existe uma pergunta sempre premente, querendo saber se a Academia de Ciências e a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência estão do lado dos ambientalistas ou dos ruralistas. E essa segmentação que aconteceu na nossa sociedade, ela foi interessante no início, é interessante você segmentar para estimular um diálogo, interesses e expectativas de vários lados, mas já não é mais, ele não adiciona muito a questão de nós segmentarmos uma questão de tamanho importante para o Brasil. Tamanho importante. Eu vou mostrar com evidências por que nós temos que ter uma nova atitude em relação ao futuro. Essa segmentação ela não vai nos ajudar. Se nós olharmos, então, o nosso planeta, nós temos uma demanda para os próximos 30 anos. É intensificar a produção de alimentos e reduzir os impactos das mudanças climáticas. Esse é principal, provavelmente uma das principais demandas mundiais em relação à produção de alimentos. A segurança alimentar é um dos maiores desafios desse nosso século. Então, nós temos que atender demandas globais, de crescimento populacional e demanda por alimento. Ao mesmo tempo, nós temos que fazer isso de uma forma sustentável. Aqui abaixo eu coloquei um estudo que foi recente, um estudo global coordenado pela Academia de Ciências da Inglaterra, do qual eu tive a oportunidade de participar,
E a conclusão e um consenso mundial é que nós necessitamos intensificar a produção de alimentos de forma sustentável. Isso é um novo paradigma. Bem, se nós olharmos um grande dilema que nós temos hoje, continuando em segmentação de um lado e outro, é a utilização de combustíveis fósseis e combustíveis renováveis. Essa é uma fotografia do planeta à noite. Os que têm energia são os desenvolvidos. É onde você está produzindo e gerando riqueza, muito provavelmente de alto valor agregado. Nós sabemos que os combustíveis fósseis fornecem grande parte dos benefícios que nós temos hoje. Eu não preciso citar. Por outro lado, nós também sabemos que os combustíveis fósseis adicionam um crescente impacto sobre o meio ambiente. Emissão de CO2 equivalente, CO2 é o principal, tem metano, tem outros gases, mas mais de 90% é CO2. Então, como nós vamos conviver com isso? Nós temos também um aumento da população, crescimento populacional, que os senhores sabem, ele vai acontecer principalmente nos países em desenvolvimento. Nós esperamos ter aproximadamente 9 bilhões de pessoas no nosso planeta nos próximos 30 anos. A população está decrescente, apesar esse crescimento ele pode ser um pouco menor, ela está decrescendo, principalmente no Brasil, alguns países ela está descrescendo, ou não está crescendo tanto quanto esperado, mas nós chegaremos próximo de 9 bilhões. Bem, nós temos que produzir alimentos de forma sustentável para 9 bilhões de pessoas em 2050. Se nós olharmos mais uma vez o mundo, nós podemos ver quem vão ser os principais responsáveis e que têm capacidade, ou seja, terra agricultável para produzir esses alimentos. Então nós estamos falando na China, na Índia, a África, que nós gostaríamos, que é um caso específico, e o Brasil e os Estados Unidos. Esses vão ser, sem dúvida, os principais países envolvidos na duplicação, ou quem sabe triplicação da produção de alimentos até 2050. E 2050 está próximo. E nós temos que fazer isso de forma sustentável. Então vamos caminhar. Não esquecendo que nós temos no nosso planeta 1 bilhão de pessoas abaixo da linha da miséria. Tá. Isso não é problema de não ter alimento. É problema deles serem tão pobres que eles não têm dinheiro para comprar o alimento. Não é porque não existe alimento no mundo que existe 1 bilhão de pobres. Não. Mas é nossa responsabilidade colocar esse 1 bilhão acima da linha mínima da pobreza. É claro que esse 1 bilhão, nós sabemos que eles estão concentrados basicamente na Índia e no continente africano. Mas nós temos que disponibilizar tecnologias para que eles possam sair dessa situação. Número de pessoas, produção, como eu mencionei, de alimentos é suficiente, entretanto nós devemos reduzir os impactos. Esse slide é interessante. Seu solo cultivado no mundo, cada quadrado representa aproximadamente 10 milhões de hectares. Então nós, das terras agricultáveis no mundo, sem devastação de florestas, nós utilizamos menos da metade. Isso não significa que nós temos outra metade para a expansão de fronteira agrícola de uma forma descontrolada. Não. Nós, é claro, temos e caminhamos para aumentar a produtividade nas áreas e reduzir a expansão. Mas, é claro, nós sabemos que a agricultura, ela
causam impacto no meio ambiente. Mas nós também sabemos que existem tecnologias no sistema de produção agrícola que minimizam o impacto ambiental. Claro, se você me falar em impacto ambiental zero, isso é impossível. Você falar em impacto ambiental zero em um planeta com 4, 5 bilhões de pessoas caminhando para 9, alimento tem que ser produzido. Você não pode, não tem mais condições, não é opção viável. Existem opções, mas não é opção viável de produzir alimento para essa população com impacto ambiental zero. Isso é antagônico. Então nós temos que conviver num equilíbrio, e esse equilíbrio vai exigir, claro, a introdução de tecnologias. Agora tem um adicional que nós temos que considerar muito forte, muito fortemente, o agronegócio brasileiro. Essa é uma fotografia típica da produção agrícola, do cenário agrícola nacional. E o que ele faz? Ele movimenta bilhões de reais ano. Tem uma grande percentagem do nosso PIB, os senhores sabem disso. Gera milhões de empregos e rende bilhões de dólares de exportação. Agora, tem uma questão que nós temos que refletir fortemente. São informações da Fundação Getúlio Vargas, publicada no ano passado. Nós hoje exportamos 0,8% em produtos manufaturados. Nossa expectativa para 2030 é 0,9%. O que isso significa? Significa que nós vamos continuar a gerar nossas riquezas e o nosso sustento através de matéria-prima produzida no agronegócio. Então, esse agronegócio, ele tem que ser tratado com cuidado. E ninguém tem maior interesse no meio ambiente do que os agricultores, porque os agricultores dependem do ambiente para a produção. E o Brasil depende do meio ambiente para a geração de riquezas. Então, nós temos que ver esse Código Florestal como uma oportunidade. Uma oportunidade que temos, que o Brasil tem para sair na frente no mundo em termos de operacionalização de uma nova agricultura, de uma agricultura sustentável. E ela vem ao encontro, sim, de todos os cuidados devidos com o meio ambiente. Por quê? Quando nós falamos de agricultura, nós não podemos deixar de mencionar algo sobre a estrutura agropecuária brasileira, que é uma outra questão que tem que ser considerada. Também fundações, esses dados foram compilados no Censo Agropecuário de 95-2006, dividido em dois cenários. Um segmento que teria uma função social, que foram os enquadráveis no PRONAF. Eles envolvem cerca de 3 milhões de estabelecimentos, representam 64% aproximadamente do número total, produzem aproximadamente 23% do valor bruto da produção. Eles são divididos em 2 milhões de estabelecimentos que produzem aproximadamente 6%, é o maior número do PRONAF, 511 mil com 14% do valor bruto, que são os mais eficientes, 325 mil assentados da reforma agrária que produzem 1%. E nós temos uma estrutura de produção que pode ser definida como a função econômica, eles não são enquadráveis no PRONAF, que constitui só menos da metade dos estabelecimentos, constitui 30% do total, e produzem 76% do valor bruto da produção nacional. Ele sabidamente inclui mais de 1 milhão de pequenos estabelecimentos, de pequenos produtores, até 4 módulos rurais, que nós sabemos vai entre 4 e 80 hectares aproximadamente. Os médios, entre 4 e 5,
e os grandes produtores, que são aproximadamente 90 mil, produzindo 30%. Então, realmente, o que é importante nós tirarmos dessa figura, na minha opinião, é a pujança que o segmento da agricultura familiar tem no valor bruto da produção mundial. Então, só nós disponibilizarmos ferramentas simples de acesso a crédito, muitas vezes possibilidade de comprar um trator, você pode mudar um segmento que está ligado à subsistência para um segmento que passa a participar e ter uma função econômica. Então, esse é o desafio e, na verdade, essa é a quebra de paradigma e o verdadeiro direcionamento para a inclusão social. Porque a manutenção do cenário de agricultor de subsistência, ela não é o que nós gostaríamos e não é esperada. Se nós analisarmos, é claro, o Brasil é extremamente heterogêneo. Se nós avaliarmos a agricultura da região sul, ela é diferente da agricultura do Brasil Central, é diferente da agricultura do Norte, é diferente da agricultura do Nordeste. Tem peculiaridades específicas. O Nordeste, é claro que você precisa prover àquele segmento condições para que façam essa quebra de paradigma. Isso já foi provado. Haja visto a região do Vale do São Francisco, que é uma região rica hoje. Por quê? Por uma decisão de Estado, não é decisão de governo, isso é uma decisão de Estado. Eu acho que, e tenho convicção, que existem discussões que podem estar limitadas a governos, mas existem decisões que são de Estado, que transcendem qualquer governo e qualquer partido. Ela é apartidária. E essa questão do agronegócio, do meio ambiente, ela não é governamental. Ela é decisão de Estado. É por isso que nós acreditamos e produzimos essas evidências e distribuímos há cerca de 4 semanas atrás para praticamente em todos os ministérios, para todos os ministros, nós tivemos audiência, para o presidente da Câmara e na Casa Civil também estivemos. E eu posso dizer que o que nós conversamos com os ministros e com os parlamentares teve uma grande influência no que vocês têm presenciado. Isso deveria ter sido votado há praticamente um mês atrás. Mas é claro que com essas colocações, inclusive com o deputado Aldo Rebelo que nós estivemos discutindo com ele. Por quê? Porque em algum momento se estabeleceu que um determinado segmento ruralista tem interesse em uma determinada ação e o ambiental em outro, e você contempla alguns interesses. E isso não funciona para esse Código Florestal, que poderia muito bem até se chamar um código ambiental, né? Porque ele não é um código para a floresta, ele é um código para o meio ambiente do Brasil. Como utilizar de forma sustentável esse meio ambiente? Então, esse foi um motivo único, e eu acredito que oportuno, e quem sabe sirva como fundamento para que a partir de agora o parlamento esteja mais perto do conhecimento, de utilizar como subsídio o conhecimento e a massa crítica de inteligência que o próprio Estado investiu no seu desenvolvimento ao longo de várias décadas. Que sabemos que o Estado moderno utiliza o fundamento do conhecimento e tecnologia para tomadas de decisão junto ao parlamento. Nós sabemos que, em última instância, a decisão ela é política e continuará sendo, mas ela tem que contemplar o fundamento baseado em evidências. E foi isso que nós colocamos. E isso gerou, certamente, uma insegurança, até mesmo, essa palavra, que a votação fosse
de uma forma tão definitiva e com números. Porque os números não permitem flexibilização, e você colocar número em um país com uma mega biodiversidade, com tamanha heterogeneidade, é preocupante. Porque você pode contemplar alguns segmentos e não contemplar outros segmentos em relação ao meio ambiente, em relação a impactos. Então existem, e eu vou explicar um pouco mais para vocês, só vou dar 2 exemplos de como que a tecnologia pode contribuir para isso. A Embrapa, junto com a empresa BASF, desenvolveu uma soja tolerante a herbicida, que vai ser uma opção para o produtor de soja no Brasil, que tem usado basicamente o herbicida baseado no glifosato. Uma opção é bom para quê? Utilizar outro princípio ativo. É bom para o meio ambiente, é bom para o produtor, porque tem possibilidade de manipulação e redução e competição de preço entre os produtos. E é bom para o Brasil. Esse produto foi desenvolvido no Brasil pela Embrapa, com patente desenvolvida na Embrapa, e deve estar no mercado no próximo ano. Ele só não entrou no mercado esse ano por questões junto à China, que atrasou uns experimentos que nós tínhamos que fazer. Na verdade, não fomos nós, foi atrasado pela autorização lá, e então nós decidimos comercializar no próximo ano. Agora, o que eu gostaria de enfatizar, nós fizemos um estudo da potencial redução de emissão desse produto, de emissão de CO2 na atmosfera, através da redução da aplicação de herbicida, uso de trator e uso de combustível. E se nós imaginarmos em um mercado entre 10% e 30%, nós deveremos reduzir entre 1 milhão e 7 milhões de litros ano de uso de combustível, o que significa 3 milhões até 20 milhões de emissão de CO2 na atmosfera. Isso é um exemplo do uso da tecnologia na direção de uma agricultura sustentável. Porque isso aí é um tijolo na construção. Nós temos que ter 20, 30, 40, 50 exemplos como esse, que vão reduzir custo de produção, reduzir emissão no meio ambiente, vão na direção de uma agricultura sustentável. A biodiversidade, então, um outro modelo. E por que nós queremos conservar a biodiversidade? Se nós olharmos o nosso país, todos nós sabemos que nós detemos a maior biodiversidade do planeta. Esses são alguns exemplos dos nossos parques nacionais e a diversidade de organismos que nós temos na nossa biodiversidade. E para que esses ecossistemas e por que esses recursos vão ser utilizados e para que eles servem? Nós sabemos que eles sustentam os recursos aquíferos, eles sustentam a redução e absorção de poluição, são recursos biológicos extremamente importantes, com profundos benefícios sociais. Mas mais do que isso, nós precisamos conhecer mais esses biomas de forma a agregar valor a eles. Nós sabemos que eles fornecem e sustentam a agricultura nacional. Quando nós falarmos de proteção aos recursos aquíferos, nós estamos falando de agricultura. E isso deve ser protegido. Bem, só para dar um exemplo, isso de um projeto que nós estamos desenvolvendo, que eu coordeno, isso é uma aranha produzindo uma teia. Vocês sabem que a teia de aranha é um material que o homem nunca conseguiu fazer igual. Porque ele, ao mesmo tempo, ele carrega uma extrema resistência e ele é flexível. Nós temos o aço, que é muito resistente, que não é flexível. Nós temos o Kevlar, que tem uma certa flexibilidade e não tem resistência. Bem, o que nós fizemos, fomos na nossa biodiversidade, aqui são alguns exemplos da resistência desse fio. Um fio de uma aranha em comparação a Kevlar, borracha, tendão humano. A energia de rompimento necessária para o fio da teia de aranha, vocês podem ver que é bem maior do que o Kevlar.
mas eu vou mostrar o que nós somos capazes de fazer hoje. Nós fomos na biodiversidade, coletamos várias aranhas, estudamos o genoma dessas aranhas, estudando o genoma dessas aranhas, no laboratório nós conseguimos hoje produzir uma fibra sintética da teia de aranha, feita no laboratório. Isso é pura proteína, um material completamente inovador, com aplicações das mais diversas que vocês podem imaginar. Desde da confecção de algumas partes de avião, para que você reduza o peso do avião, que ele vai reduzir combustível e vai emitir menos, até casco de navio, até a utilização também na área farmacêutica. Aqui é o exemplo, espero que vocês consigam ver. Esse é um fio de 60 micras, e esse tem 35, de diferentes aranhas produzidas na nossa biodiversidade. Esse sistema foi desenvolvido e coordenado também pela Embrapa, ele é protegido. Isso é um modelo de agregação de valor e conhecimento da nossa biodiversidade. Isso é o porquê nós também precisamos conservar. Nós precisamos conservar para conhecer, agregar valor e eventualmente utilizar. Bem, eu não vou entrar em detalhes, mas isso na Nigéria, eu não tenho um exemplo do Brasil, mas em uma área degradada do lado esquerdo e uma área onde foi recomposta uma vegetação. Isso é possível, nós precisamos fazer isso no Brasil. E mais uma vez enfatizando, isso é um pequeno agricultor na Índia, que não difere de muitos agricultores em termos de sustentabilidade que nós temos no nosso país, e que realmente não é isso que nós esperamos para o pequeno agricultor. Nós queremos uma nova métrica da agricultura, que eu vou mostrar em breve para os senhores. Isso na África, uma plantação, tem uma praga que ataca o milho. O milho é muito importante para a população da África. E essa é uma lavoura transgênica resistente a essa doença. E se você perguntar para o agricultor na África qual que ele quer plantar, é claro que ele quer plantar o que não é atacado pela praga. Então, o que vai fundamentar a agricultura do futuro? São sistemas rotineiros, atualmente existentes, agrícolas que nós temos hoje, associado à tecnologia de fronteira, que vão desde do uso de transgênicos até o que vocês viram há pouco, da teia de aranha, que é uma biologia sintética. Nós somos capazes hoje de sintetizar determinadas moléculas proteicas. Bem, e por que, uma das razões principais, por que nós produzimos e chegamos ao parlamento com as evidências que nós mostramos, veja bem, esse é um modelo, foi publicado recentemente pelo Antônio Donato, que também é membro do GT e responsável pelo desenvolvimento desse trabalho especificamente. É um modelo de mapeamento da aptidão do uso na paisagem em zona de risco no Brasil. Veja bem, as áreas em negro são áreas que nós podemos cultivar. E aí ela vai caminhando até chegar em áreas com potencial limitado de uso e que requerem cuidados com erosão. Áreas em amarelo e vermelho, que são áreas declivosas, com alta limitação de uso. Existe, então, a possibilidade hoje, com o uso de satélites, de nós mapearmos. Isso foi feito na região de Brodowski, perto de Ribeirão Preto. É uma pequena área, mas isso é só para exemplificar o que nós temos hoje de ferramenta que você pode mapear no seu sítio, na sua chácara, na sua fazenda, qual a aptidão daquele solo que você tem para a produção de determinada cultura. Você pode saber se é uma região de brejo, se é uma região que não tem brejo, qual a profundidade do lençol freático, se você vai ter água para o plantio no solo. Ou seja, em função desses dados, é que colocar números
nos preocupa nesse momento. Os números, sim, devem ser colocados, mas eles podem variar dentro de uma pequena região. E se você colocar um número fixo, eventualmente a sua área, você pode cultivar 50% da área com segurança, e a área do seu vizinho 80%, e um outro só 30%. Você colocar número nesse momento pode não flexibilizar, engessar e ser uma legislação. Ela tem que ser, antes de mais nada, estimulante, né, da produção. Você não pode ser uma legislação punitiva. E é claro que a punição é decorrência do não cumprimento, mas uma vez que sendo uma legislação boa, todo mundo cumpre porque ela é estimulante. Então é uma questão de quebra de paradigma aí, olhar o cenário de para onde o Brasil quer chegar, para onde nós queremos ir, e aproveitar isso como um exemplo realmente. E qual é essa nova métrica que nós queremos também para o pequeno agricultor? É que seja fortemente considerado qual a porcentagem de criança de dentro da família que está na escola. É com isso que nós mudamos o cenário. Porque não imagine que nós vamos, de um momento para o outro, fazer com que não exista uma concentração na área urbana e exista um decréscimo no setor rural. Isso vai acontecer e vai continuar acontecendo. E à medida que nós nos tornemos um país cada vez mais desenvolvido, isso vai chegar aos níveis semelhantes dos países desenvolvidos. Porque é natural do ser humano. Agora, é claro, você tem que quebrar o paradigma de pobreza existente no campo. Passar a gerar riqueza e fazer com que todos os agricultores passem a estar envolvidos, não só em prosperidade no sentido de aumento de produtividade e ganho, mas em todo um contexto de redução de emissão, de uso mais eficiente de energia, de conhecimento ecológico local, mais uma vez enfatizando a porcentagem das crianças na escola. Então, no futuro, esse monitoramento, ele vai incluir de forma efetiva segurança alimentar, sustentabilidade ambiental, saúde humana e bem-estar econômico. Essa é uma foto na região de Unai que eu tirei recentemente. Esse convívio, então, de floresta, mata, produtividade agrícola, preparo do solo, animais, floresta, animais silvestres, plantação, isso é totalmente viável, é absolutamente viável. E é isso que nós acreditamos e por isso que nós solicitamos um tempo maior para que isso pudesse ser implementado em todo o país e através desse mapeamento nós possamos realmente caminhar efetivamente na direção de uma nova agricultura. E é claro que se vocês perguntarem o que eu acho que é o mais importante de tudo isso é a educação das nossas crianças. Que vai gerar conhecimento e tecnologia e que vai realmente dar sustentabilidade e melhoria da qualidade de vida do nosso planeta. Muito obrigado.